Se ele estivesse preocupado com a teoria, ele começaria dizendo que o fascismo é um socialismo e que aquela xenofobia do fascismo não se deu por causa da razão que ele está apresentando agora, que é uma específica razão econômica, era outra. Era uma divisão de nações proletárias contra nações burguesas. Por quê? Porque eles eram socialistas, eles tinham a mesma... Professor Suano. Pavinato, eu vou tentar ser breve, mas como você falou em relação à Faculdade de Direito do Largo de São Francisco... Não parecia a Hogwarts com o Voldemort dando aula? Parecia. Sinceramente, as formas sociais deveriam ser respeitadas, em especial em escolas tradicionais como o Largo de São Francisco. É deplorável e deprimente você perceber uma aula, que é a aula introdutória dada para uma turma de calouros, e você vê aqueles calouros perdidos e ele falando coisas que, com todo respeito, eu começo a questionar o notável saber jurídico atestado a ele pelos nossos senadores. Vamos começar quando ele fala, por exemplo, ele foi muito claro naquilo que ele queria dizer. Ele não está preocupado com a verdade histórica, ele não está preocupado com a interpretação de conceitos, não está preocupado com a teoria. Se ele estivesse preocupado com a teoria, ele começaria dizendo que o fascismo é um socialismo e que aquela xenofobia do fascismo não se deu por causa da razão que ele está apresentando agora, que é uma específica razão econômica, era outra. Era uma divisão de nações proletárias contra nações burguesas. Por quê? Porque eles eram socialistas, eles tinham a mesma mentalidade da esquerda, ao contrário do que ele está falando aí. Tá? E ele começa falando um conjunto de bobagens. Eu fico com medo de ser preso por estar falando... jamais. Ele nunca fala bobagem. Ele apenas adia o acerto brilhante que ele vai falar. Então já está pedindo desculpa. Tá? Mas a gente vê a quantidade de tolices que são faladas diante de um público que você olha, é um público inocente ou um público vazio. Por quê? Porque são indivíduos que estão lá apenas olhando diante de uma personalidade que ostenta o brilho do poder, mas é um brilho feio. Porque é um poder sem substância. É meio encebado, né? Você olha assim, é um negócio de sebo. Porque é um poder sem substância, Pavinato. Aí ele começou a falar todas aquelas coisas que ele fala lá para dizer que ele defende a democracia. Se ele falasse dos pilares da democracia, nos 3 pilares da democracia, ele teria que ser excluído dos 3. Em especial porque a democracia não diz respeito àquilo que ele estava fazendo. Uma vez nós estávamos discutindo, eu e tu, a gente estava conversando, a essência da democracia. Talvez esteja realmente na liberdade de imprensa, coisa que ele não fez, bate a carteira e grita, pega o ladrão. Porque é exatamente isso que está sendo criado no Brasil. A extinção da liberdade da informação, a extinção da liberdade de imprensa. E ele é um dos responsáveis por isso. Aí ele pega e fala, quando ele cita os 3 pilares, é impressionante, porque ele não permite que o principal pilar, que é, eu diria, que é uma condição necessária e suficiente, que é o direito da contestação, estaria na liberdade de expressão, na liberdade de imprensa, que é aonde ele está indo para destruir. Aliás, a democracia não tem 3. De onde que ele tira 3? Do CAD-MDMC, Centro Estatístico Aplicado do meio do meu? Porque a democracia tem um pilar só, é a crítica. Não, sabe qual é a Essa é o pilar. E eu já encerro. Não, esse é o pilar, eu só queria colocar, assim, ele fica 3 pilares. De onde ele tirou 3 pilares? Pai, Filho e Espírito Santo? É o tridente que ele usa no papel de tinhoso, de inimigo, de criativo? Não, a democracia tem um pilar, é o povo, e acabou. Pavilar, sabe qual é a lógica que ele está querendo colocar ali? O mundo inteiro está passando por um processo, que é um processo em que os ricos, ele está jogando papo furado de marxista de baixo nível. Os ricos estão querendo, os mais ricos estão querendo tomar conta, desrespeitando as soberanias, logo desrespeitando a jurisdição dos países. Veja o Elon Musk que fez comigo, porque apenas enfrentou um cara que não está respeitando a Constituição brasileira. Desculpa, quem não está respeitando é ele, segundo o Elon Musk, segundo o poder definido. O mundo inteiro está passando por isso e nós somos os cavaleiros da liberdade para combater esses indivíduos, ao custo de extinção do Estado Democrático. Cavaleiro, não consegue ser nem a eguinha pocotó da democracia. É o que ele está dizendo. Ah, se lascar. Olha, e cada vez mais, sinceramente, fica tão evidente o nível de mediocridade que nós chegamos. Os historiadores no futuro, quando eles forem falar do que está acontecendo, eles vão chamar essa era da mediocridade. Nunca tanta gente medíocre ocupou tanto espaço de poder como está acontecendo agora. Porque são os mais medíocres que estão alçando aos maiores cargos.
É assustador. E ali nós tivemos apenas uma demonstração do ponto baixo que nós chegamos. Nós estamos realmente, não é no fundo do poço, nós estamos no porão do fundo do poço, mas eles são capazes de cavucar cada vez mais para ir mais baixo, para ver aonde que nós podemos chegar. Olha, eu vou falar. O que lava o cérebro de quem está espalhando fake news, em primeiro lugar, é ele, dizendo que isso é uma aula magna de direito quando não é. Em segundo lugar, chamar isso de aula magna, não é. Magna, eu estou confundindo. Ele fala que é aula magna, mas é aula magda. Aula do cala a boca, magna, lembra do? Exatamente. Aí ele fala assim, isso lá, a rede social lava o cérebro do povo, dos jovens. O que lava cérebro de volta, para mim, é analfabetismo. O sujeito é analfabeto, não é capaz de abrir o site planalto.gov.br e escrever Constituição e pegar e ler e ouvir o que o Alexandre de Moraes fala e ler o que está escrito na Constituição. Isso para mim é o grande mal, é o analfabetismo. Porque se a pessoa fosse alfabetizada, mas não, cada vez mais ela é analfabetizada nesse país. Se ela fosse alfabetizada, ela ia saber que ele não está falando nada sério. É só uma frasezinha. Claro. O problema é que ele demonstrou ali aquilo que ele desconhece, que é o mais importante, que era a questão do direito. Parece que ele desconhece, ele é um professor titular da Universidade de São Paulo, mas ele mostrou que ele desconhece relações internacionais, ele desconhece as dimensões das relações internacionais, ele desconhece de economia, ele desconhece de todos os avanços da tecnologia que produziram uma nova realidade internacional. Aquela que exige que, por exemplo, personalidades como o Trump venham defender a soberania do seu país, porque foi exatamente certos avanços tecnológicos que acabaram dizendo, esse avanço tem que continuar, mas nós não podemos jogar fora a liberdade que está configurada até mesmo na ideia de soberania. Era só isso que eu queria falar. Eu estou extra revoltado porque é minha alma mater que está sendo avacalhada por este senhor dando aula magda. Não, mas ele foi chamado, Pavinato, para dar aula para os calouros da Universidade de São Paulo. Por quê? Porque se o cara tivesse a partir do primeiro semestre, o cara não estaria presente na sala. Levantaria e sairia da sala por tamanha quantidade de bobagem. Na verdade, não é só bobagem. Mas quem tem coragem de levantar dessa aula magda e sair da sala? A partir do segundo ano, do primeiro ano, não ia ter ninguém assistindo a aula embora dali, porque por isso que é calouro, porque ele pode falar a bobagem que ele quiser. Primeiro que, na verdade, é bem estruturado o discurso do ministro Alexandre de Moraes. Ele tem endereço, ele tem método, ele corrobora com o discurso lá atrás do Barroso, quando falou na ONU, nós derrotamos o bolsonarismo. Aquele substituiu, colocou o discurso que está voltando a do tio do churrasco. Mas se referindo ao mesmo ex-presidente Jair Bolsonaro, tira dados do cabelo dele, porque a informação que ele deu, por exemplo, sobre a eleição na Alemanha é completamente errada. Porque se a eleição na Alemanha, que aconteceu agora com a vitória dos conservadores, fosse feita, isso pesquisa na Alemanha, tá? Exclusivamente com o público LGBTQIA+, os conservadores teriam tido uma vitória que tiveram esmagadora, porque esse era o desejo desta comunidade lá. Então essa informação dele é da onde? É só uma informação pseudopolítica com direcionamento de querer atribuir às big techs, que agora viraram o bicho papão do STF e da esquerda brasileira. Por quê? Porque eles não conseguem mais controlar a mídia. Porque quando sai aquele tipo de discurso do vazamento dos áudios no Fantástico, vem aqui a Revista Oeste ou um cara brilhante como é o Thiago Pavinato e destrói o argumento dele. Que lá atrás, sem as redes sociais, não existia. Era tudo bem controladinho ali, era só controlar a mídia, a gente controlava o povo. Agora não. Agora tem um negócio chamado redes sociais, as mídias sociais, que o povo pode se manifestar, o povo pode protestar e ir atrás das informações. É isso que está acontecendo. Então o discurso dele, de bobo, não tem nada. É bem articulado, é bem direcionado para um público meio sem condição de raciocinar, que não lê a Constituição, que não consegue somar 1 mais 1, mas para um público e bem direcionado. Aqui, ó, vou falar aqui com outro corno, Marcos Oliveira. Corno? Fala, corno! Marcos Oliveira escrevendo aqui, olha, eu já perdi a paciência, já estou um vinagre. Pavinato, você é tão bom em direito que hoje é um simples apresentador da extrema-direita bolsonarista. Eu sou tão bom em direito que eu fiquei rico com o direito e aí pude fazer o que eu quiser da minha vida. Quando eu achei que estava tudo errado, eu pude largar e vir falar o que eu quiser, meu amigo. É isso que está em ser bom na vida. É você fazer o que quiser. E é você saber a hora de parar e falar, não, aqui não dá mais. Aqui não dá mais. Agora, você é tão burro, corno. Você é tão burro
que você aqui só dá razão para o discurso. Porque se eu advogasse, se eu continuasse como advogado, trabalhando no escritório, eu seria o maior dos hipócritas ao dizer que no Brasil não tem mais direito. Porque eu estaria vendendo para uma clientela um produto que não existe mais. Ok? Então, primeiro você volta para a escola, corno. Porque a lógica é uma coisa bonita quando bem empregada, doutora Ana Paula. Pavinato, ver esse discurso aí do ministro Alexandre de Moraes é a própria visão do inferno, né, com o capeta bem no meio, assim, não fazendo referência às demais pessoas que estavam ali presentes. Porque ele é de uma desonestidade intelectual cruel. Ele foi falando, jogando conceitos no ar, sem embasamento nenhum, sem dados nenhum. Quando ele cita os dados do Brasil, ele fala alguma porcentagem, ele nem chega a se dar o trabalho de citar um número, e ele vai conduzindo o discurso numa linha em que ele, como se ele estivesse apresentando uma visão de mundo ideal e pessoas que pensam diferente dele, né? Pessoas que pensam diferente dele são as pessoas, é o tio do churrasco, são as pessoas atrasadas, são as pessoas retrógradas. E ele coloca na boca de outras pessoas como se essas pessoas fossem misóginas, Credo. como se essas pessoas... Imagina ele colocando na boca alguma coisa. Como se essas pessoas fossem machistas, estivessem contra as mulheres trabalhando. Quer dizer, é de uma crueldade, ele sim está tentando fazer ali uma lavagem cerebral, ele está usando o Largo São Francisco para dar um ar de normalidade a esse momento histórico que nós estamos vivendo, porque ele está sendo processado por abuso de poder, por censura nos Estados Unidos. Aqui também foi, só que os coleguinhas falaram, não, a ele não se aplica a lei. É só por isso que ele não está processado aqui. E aí, no final, ele coroa, como se ele fosse um grande filósofo para falar do que Filósofo. o que seria a visão de mundo ideal. É filosofia. A visão de mundo ideal é aquela que está sendo construída pela humanidade ao longo de milênios. Somos todos parte desse grande mistério que é a humanidade e que a própria filosofia não responde completamente. Então, quem é ele para dizer qual que é a visão do mundo que tem que predominar? E aí ele coroa dizendo o quê? Nós temos que calar quem pensa diferente. Da minha visão de mundo, o grande Alexandre. Aí ele chega nas Big Techs e vem falar que as Big Techs não são de Deus, ainda usa o nome de Deus. Ele é assim, é realmente o grande irmão que nós estamos assistindo. E aí eu queria finalizar com a frase que tem lá, né? Quando a gente chega numa nação em que a aplicação da lei depende da interpretação deste senhor ou de qualquer outra pessoa que tenha o poder que ele tem hoje no Brasil, é o fim. É a volta ao que há de mais primitivo, porque qualquer lei, seja qualquer artigo da Constituição, a aplicação de qualquer artigo da Constituição depende da interpretação do que ele acha que é. Ou seja, a gente está vivendo aquilo que diz o livro de George Orwell, né, que a gente está fazendo referência a esse filme várias vezes. A lei é o que o partido disser que ela é. Exato. Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar,
e, se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.